Leitura da Bíblia cronológica. Você já leu a Bíblia de maneira cronológica, aonde os fatos vão se desenrolando gradativamente na ordem dos acontecimentos? Iremos iniciar a leitura da Bíblia cronológica em 10 meses. Para essa leitura, segue algumas informações importantes. Primeiro, coloque no seu coração o desejo de conhecer a palavra de Deus. Decida hoje conhecer mais e com mais profundidade a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para o cristão. A palavra de Deus traz ensinamentos preciosos, ensinamentos de vida, ensinamentos que vão nos levar a lugares altos. Conheça a palavra de Deus. Se alimente da palavra. Eu não sei se você já leu a Bíblia toda. Ano passado nós realizamos a leitura da Bíblia e foi um marco nas nossas vidas. Tantas pessoas testemunharam da importância, como foi essa leitura, o quanto foi gratificante, como que foi enriquecedor ler a Bíblia. E neste ano nós iremos ler a Bíblia de maneira diferente. Será uma leitura cronológica, ou seja, os fatos desenrolados na história bíblica serão contados em uma linha do tempo de acordo com o desenrolar da história. A Bíblia tradicional que nós conhecemos, ela não foi organizada de maneira cronológica. Ela foi organizada por livros e gêneros literários. Então, no Antigo Testamento, nós vemos a Bíblia organizada, né? Ela vai do livro de Gênesis até o livro de Malaquias. No Novo Testamento, por sua vez, inicia no Evangelho de Mateus e termina-se no livro de Apocalipse. A leitura da Bíblia tradicional, ela segue essa organização. O Antigo Testamento ele é organizado no livro do Pentateuco, que são os 5 livros que foram escritos por Moisés. Nós temos uma parte histórica, do povo hebreu. Nós temos os livros poéticos, nós temos também os livros proféticos, ou o livro dos profetas. Já no Novo Testamento, da Bíblia tradicional, nós vemos ela organizada da seguinte forma. Nós temos os evangelhos, que são 4. 3 são sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos que são semelhantes, a história contada, a mesma história contada, mas de linguagem e visão diferentes. E temos o Evangelho de João. Temos também o livro de Atos dos Apóstolos, onde a história da igreja é contada. Temos as epístolas, onde as cartas foram escritas, que são cartas escritas pelos apóstolos, sendo que a maioria dessas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo, e temos o livro de Apocalipse. Então, a ordem da Bíblia tradicional, ela não está necessariamente em ordem cronológica. Isso é muito importante você entender. Já a leitura da Bíblia cronológica, o que nós estamos propondo e o que nós vamos iniciar, ela segue uma organização cronológica dos eventos históricos. Ou seja, tudo aquilo que é descrito na história bíblica é organizado de maneira cronológica. Você vai perceber que em dado momento você vai fazer uma leitura no Antigo Testamento do livro de 2 Samuel, 1 Samuel, e junto com essa leitura você também vai ler um salmo, porque foi um salmo composto por Davi. Davi compôs aquele salmo enquanto ele estava passando aquela situação ou aquele fato descrito no livro de 1 Samuel, descrito no livro de 2 Samuel e por aí vai. Ou seja, os capítulos, e até mesmo alguns versículos são organizados de acordo
com o desenrolar da história, ou seja, com os acontecimentos, em uma sequência temporal, tá certo? Você vai perceber, por exemplo, que o livro de Jó, ele vai estar junto com o livro de Gênesis, porque os fatos descritos no livro de Jó ocorreram no período ali da época de Abrão ou Abraão, tá certo? Mas não se assuste, não fique preocupado. Essa leitura vai trazer um enriquecimento muito grande à sua vida. Você vai ter uma visão mais ampla e mais clara dos acontecimentos bíblicos. Toda vez que você lê um determinado salmo, por exemplo, você vai se lembrar de um acontecimento que houve. Os profetas, você vai ler os acontecimentos, né, dos reinos, tanto de Israel como de Judá, e você vai ver que naquele período, daquele reinado, um profeta foi enviado por Deus para trazer uma mensagem de arrependimento, para trazer uma mensagem de conserto àquele rei ou àquela nação. Ou seja, você vai estar lendo um livro histórico, né, que conta sobre a pessoa do rei, sobre os acontecimentos. Você vai estar lendo um livro, por exemplo, como Crônicas, que vai estar narrando também os fatos relativos ao governo daquele reinado, os fatos praticados por aquele rei, e ao mesmo tempo você vai estar lendo um livro profético, um livro de um profeta que vai estar trazendo uma mensagem naquela época para aquele povo. Ou seja, a leitura bíblica cronológica, ela traz muito ensinamento histórico em uma linha sequencial, aspectos geográficos, mas tudo isso apontando também para Jesus. Já o Novo Testamento, nós temos os evangelhos sinóticos, como eu falei, né? Dentro dos 4 evangelhos nós temos 3 que são sinóticos, e nós vamos estar lendo aquela história no mesmo acontecimento. Então, em dado momento, você vai estar lendo a mesma história, tanto em Marcos, como em Lucas, como em Mateus. Atos dos Apóstolos, você vai estar lendo um período da história, um acontecimento da igreja, e naquele dado momento, naquele período do tempo, o apóstolo Paulo, por exemplo, está escrevendo uma carta, ou seja, uma epístola a uma determinada igreja. Então, esses acontecimentos, eles vão se encontrar. E a leitura da Bíblia cronológica, ela é dividida em eras, que foi uma forma para facilitar essa leitura. Então, a primeira era é os começos, né? Ou seja, vai falar da criação lá de Gênesis, desde quando Deus fez a terra, né? Deus criou todos os seres, Deus criou a natureza, Deus criou os animais, Deus criou o homem, né? O primeiro homem, Adão. Depois nós vamos viver a segunda era, que é a família escolhida por Deus. Depois nós vamos testemunhar o nascimento de Israel. Posteriormente, a posse da terra prometida. Depois nós vamos entrar em uma leitura da monarquia unida, onde nós vamos ver os fatos e acontecimentos dos reinos, né, dos reis, ali durante toda a história bíblica. Vamos verificar a questão da nação fragmentada, do exílio. Nós vamos acompanhar o retorno e a diáspora do povo que foi levado cativo. E no Novo Testamento, a era vai iniciar em Jesus Cristo e vai finalizar com a igreja, porque a igreja continua através de nós. Então, essa é a leitura da Bíblia cronológica. Um ponto importante: existem alguns planos de leitura da Bíblia cronológica. Não existe um consenso, porque organizar alguns livros na ordem sequencial é um grande desafio. Nós já montamos um plano, que é um plano que nós encontramos mais viável, mais organizado, um plano que vai trazer, não vai ser tão dificultoso para você aprender.
ou seja, você não vai encontrar tanta dificuldade em ler a Bíblia dessa forma, mas é importante que você saiba, a leitura da Bíblia cronológica ela exige muita atenção, muita dedicação e um tempo necessário para você ler e entender, porque em dado momento você vai estar lendo 3 livros que vão relatar o mesmo fato, mas sob ângulos e aspectos diferentes. Tá certo? Então seja bem-vindo à leitura da Bíblia cronológica. Contamos com a sua participação. A equipe de professores da EBD está à disposição para retirada de dúvidas. E à medida que nós iniciarmos a leitura, nós iremos abordar tanto os aspectos geográficos, os aspectos históricos, o aspecto da aplicação pessoal, como eu posso absorver, como eu vou aprender com aquela história, com aquele relato bíblico. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela traz ensinamentos hoje para nós, de fatos que ocorreram há muitos e milhares de anos atrás. Então seja bem-vindo. Dúvidas, nós estamos à disposição. Iremos lançar no nosso canal, no nosso Instagram, uma caixinha de perguntas para que você participe. Temos também um grupo do WhatsApp que você poderá participar retirando as suas dúvidas. O mais importante é você se dispor. Você decidir hoje, eu vou ler a Bíblia. Eu vou conhecer mais a palavra de Deus. Seja bem-vindo e contamos com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.